Olá pessoal, tudo bem? Mais uma questão que foi trazida lá no grupo de WhatsApp, achei interessante a gente fazer um comentário. Ela diz o seguinte: um pêndulo é formado por um fio ideal de 10 centímetros de comprimento e uma massa de 20 gramas, que está presa em sua extremidade livre. O pêndulo chega ao ponto mais baixo de sua trajetória com uma velocidade escalar de 2 metros por segundo. A atração no fio em newtons, quando o pêndulo se encontra nesse ponto da trajetória, é. Bem, então nós temos aqui um pêndulo simples que ele está oscilando com um corpo ligado em sua extremidade e faz esse movimento da velocidade indicada aqui na cor laranja. Então, ele estava na extremidade esquerda, que era o ponto mais alto, ele é solto e ele vem vindo, vem vindo, vem vindo, chega no ponto mais baixo de sua trajetória e continua indo até chegar na extremidade oposta da direita e assim ele fica oscilando. Pois bem, ele fala sobre um momento crítico, um local crítico que é justamente o ponto mais baixo de sua trajetória. Ele diz que nesse ponto a velocidade dele é de 2 metros por segundo. Aqui a gente já notou, né, nas unidades do SI, a massa desse corpo que está preso ao pêndulo, que é de 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas, que é exatamente as 20 gramas, e o comprimento, o raio desse pêndulo, que é de 10 centímetros, equivalente a 0,10 metros. Tá ok? Interessante a gente falar sobre como que as forças atuam sobre esse corpo durante todo o movimento. Eu poderia simplesmente mostrar para vocês quais são as forças que estão atuando aqui no momento onde nós temos o ponto mais baixo da trajetória, que é o que, na verdade, a questão pergunta, mas eu acho interessante a gente entender que a gente não precisa ficar decorando nenhuma fórmula específica. A gente só precisa aplicar os conceitos de física que a gente já conhece, quer seja da dinâmica, da segunda lei de Newton, da aplicação do diagrama de corpo livre, ok? Então vamos fazer aqui, por exemplo, como que seria nesse momento inicial aqui na extremidade esquerda, como que seriam as forças atuantes? Nós teremos sempre a força peso, né, na vertical, no sentido de cima para baixo, e ela está representada aqui. E a gente teria, no caso aqui também, a força de tração do pêndulo que está prendendo esse corpo a esse movimento, tá ok? Então ele é sempre radial, porque na verdade nós estamos diante de um movimento circular, porque estamos presos aqui a um raio definido por esse comprimento do pêndulo, que ele é constante. Então temos movimento circular e essa tração ela está voltada aqui sempre para o centro dessa circunferência que está agindo aqui. Bem, o que acontece? Aí vai passando o tempo, ela é solta e chega nesse ponto mais baixo. Nesse ponto mais baixo acaba acontecendo essa peculiaridade de a força da atração e a força peso elas estarem alinhadas. Então eu aproveito para ampliar aqui qual seria o diagrama de corpo livre para esse corpo que está preso no pêndulo, justamente nesse momento. Nós teremos apenas a tração T voltada para cima e o peso P voltado para baixo. Bem, nós já sabemos que estamos lidando com uma situação de movimento circular. No movimento circular, a gente tem sempre a peculiaridade de termos uma força centrípeta, que é aquela força que é responsável por fazer com que o corpo permaneça preso naquele movimento circular, com que ele não simplesmente saia pela tangente. Então a gente pode dizer que para todo movimento circular, a gente tem que a força centrípeta é igual à massa do corpo vezes a aceleração centrípeta, tá ok? Sendo que isso aqui nada mais é do que a aplicação da segunda lei de Newton, onde a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, só que tudo isso a gente percebe que é um caso específico, onde está claro que essa força centrípeta é aquela que garante o movimento circular. Tá ok? E qual vai ser essa força resultante, equivalente à força centrípeta, nesse ponto mais baixo aqui que a gente viu? Vai ser a componente T para cima menos a componente P para baixo, tá ok? Então a gente vai escrever força resultante, que é a força centrípeta, é igual a T menos P. Ela vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração centrípeta, que a gente sabe que é V2 sobre R, ok? Então agora a gente quer saber justamente qual é o valor dessa tração. Então vamos colocar ela em evidência, vamos deixar ela sozinha e vamos jogar a força-peso para lá. A força-peso a gente já sabe que é igual a mg,
Então, já vamos escrever para o outro lado mg mais mv2 sobre r. De forma que T vai ser igual, se a gente colocar m em evidência, vai ser igual a g mais v2 sobre r. E aí, a gente vai começar a substituir os valores que a gente tem nessa equação que a gente achou aqui. Então, T vai ser igual a m, que é 20 vezes 10 a menos 3 kg, vezes g, que a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado, mais v ao quadrado. A gente sabe que a velocidade nesse ponto mais baixo aqui, que a questão deu, é 2 metros por segundo, então vai ser 2 ao quadrado. Isso tudo sobre o raio, que é justamente o comprimento do pêndulo, que é 0,10. Bem, a gente trouxe aqui a equação para cima para a gente ter mais espaço para resolver. A gente vai ter o seguinte: T é igual a 20 vezes 10 a menos 3, vezes, a gente tem 10 mais 2 ao quadrado é igual a 4, dividido por 0,10. A gente vai ter, reescrevendo aqui embaixo, T igual a 20 vezes 10 a menos 3, vezes 10 mais 4 dividido por 0,10 é como se fosse 4 vezes 10, ou seja, mais 40. A gente vai ter que T é igual, aqui vamos ter 50, ok? 10 mais 40, 50 vezes 20 vai dar 1000. 50 vezes 20, 1000. Vezes esse termo aqui, 10 a menos 3, a gente vai ter, na verdade, como se fosse 10 ao cubo, vezes 10 a menos 3. A gente repete a base e diminui os expoentes. 10, 3 menos 3, elevado a zero. Ou seja, T é igual a 1 newton. E essa é a resposta da questão.